problema no Facebook. Pessoal que vai entrando vai falando se a imagem tá indo. Eles pararam de reproduzir o vídeo. Oi, a paz, galera do Face, tudo bem? Infelizmente o vídeo parou, mas nós já conseguimos retomar, amém? A paz. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal voltar. Galera do Insta, segura aí. Edilene, Bianca. Infelizmente parou de funcionar, o Face parou a transmissão. A gente teve que começar de novo. Paz. Esperar o pessoal entrar de novo. A galera já tá entrando. Voltou. Deu um probleminha, pessoal. O Facebook parou de transmitir, eu tive que encerrar e começar de novo. Ele parou de reproduzir. Então, nós estamos voltando aos pouquinhos, o pessoal está voltando. Todo mundo me ouvindo bem? O sinal tá bom? Pessoal do Facebook, tá tudo bem? Então, vamos voltar. Amém? Então, como eu estava falando a respeito dos sonhos, né? Os planos de Deus, o que ele fala aqui em Jeremias, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É incrível isso, essa questão dessa palavra, porque o Senhor ele deixa bem claro que se nós buscarmos, né, quando os nossos pensamentos eles estão alinhados aos pensamentos de Deus, quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração, Ele é fiel e justo para ouvir aquilo que nós temos, aquilo que nós queremos, né? E os sonhos eles entram, né? Porque quando nós sonhamos algo voltado para o reino, voltado para Deus. E quando nós colocamos isso nas mãos dele, quando nós buscamos por ele, nos entregamos a ele, a probabilidade desse sonho ser bem sucedido é muito grande, né? Eu nunca, como eu falei, antes de conhecer a Cristo, eu tinha outros sonhos, né? Eu não, e depois que eu conheci a Cristo, os meus sonhos eles mudaram. Eles passaram a contar com o reino de Deus. Eu passei a sonhar mais com as coisas do reino. Eu passei a sonhar mais em efetuar, em servir, do que em ter. Né? E é engraçado que quando você se coloca nessa condição de você efetuar, de servir, o que você quer ter, o que você quer para si, o que você, no seu inconsciente, você deseja, o Senhor, ele traz a matéria. Porque ele é dono de tudo. Né? A ele pertence todas as coisas. Ele fez todas as coisas, né? Então, quando nós nos colocamos na predisposição de fazer o que ele tem de plano para as nossas vidas, ou menos nos colocar a serviço dele nessa obra, paz, Mônica. Agora eu sei que é você, Moniquete. Então, quando nós nos colocamos à disposição dessa obra, é incrível como aquilo que nós almejamos, mesmo sem esperar, acontece. Né? Eu, graças a Deus, eu tenho N situações que eu posso, se eu fosse colocar aqui para vocês, nós íamos passar a tarde inteira falando a respeito daquilo, de sonhos que eu nem pensei que um dia fosse capaz de realizar, e o Senhor trouxe a realidade na minha vida, né? Mas quando os meus sonhos eles mudaram, as minhas prioridades, quando elas mudaram de vertente, quando eu passei a entender que eu tinha que primeiro buscar a Deus, eu tinha que trazê-lo à minha vida, eu tinha que criar um relacionamento e mostrar que a minha vida sem Deus não tinha significado, não tinha sonho que suprisse a minha necessidade de relacionamento com Deus, né? E Jeremias, ele fala isso, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aqui, esse versículo, ele é muito conhecido, ele é muito pregado, mas é difícil das pessoas entenderem o significado e a importância que tem de viver isso nas nossas vidas, viver isso nas nossas vidas. Então, quando eu passo a viver, quando eu passo a buscar a Deus de uma forma que ele é essencial dentro da minha vida, não tem como as coisas que ele tem guardado para mim não se executarem, não se concretizarem, não criarem vida.
né? A palavra dele seria em vão se isso não se concretizasse. Um dos exemplos que eu vou citar aqui, quando eu fui para Cristo, eu era uma das únicas que da minha família, por parte materna, que frequentava a igreja, que ia, né? Então, depois que eu comecei a frequentar, que eu tive o primeiro amor, o meu desejo era que a minha família viesse, né? Eu queria que todo mundo conhecesse, e é engraçado que você fica uma pessoa meio assim, né? Tudo que você vê, tudo que você fala, tem Deus no meio. E isso é você viver os sonhos de Deus para a tua vida, porque você já não vive mais para você, né? Não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. E aí os sonhos não tem como eles não aflorarem de uma forma tão perfeita, de uma sintonia tão gostosa, que tudo passa a acontecer de uma forma natural. E hoje, graças a Deus, eu posso glorificar Deus, que grande parte da minha família passou, foram batizados, conheceram a Cristo e hoje congregam comigo, né? Então é incrível a forma que Deus tem de agir quando realmente nós colocamos tudo que nós queremos nas mãos dele, né? E é tão difícil porque às vezes nós queremos, as pessoas elas se apegam naquilo que é material, naquilo que é palpável, quando o que é espiritual é muito melhor e muito mais gratificante do que aquilo que nós pegamos e apalpamos, né? Hoje não tem coisa mais gostosa do que você ver uma pessoa se render a Cristo, não tem dinheiro que pague, não tem carro importado, não tem apartamento com varanda gourmet que pague, você vê uma pessoa convertida, uma pessoa que era de um jeito e hoje é de outro, né? E que Deus, na sua maravilhosa graça, no seu maravilhoso amor, sentiu graça em você de fazer com que aquilo se efetuasse, de te usar como instrumento para que aquilo acontecesse. É muito mais gostoso, né? E aí, é claro, as coisas que você que você almeja, mas que não é prioridade na tua vida, elas acontecem. Se eu não glorificar a Deus com a minha vida naquilo que eu tenho hoje, né, dentro do meu apartamento, da minha vida, do meu trabalho, da minha família, como que o Senhor vai poder me honrar naquilo que eu acho que é bom para mim, né? Tem algumas coisas que eu olho, que eu percebo que tiveram situações na minha vida que faziam parte dos meus sonhos passados e que eu tive que falar, não, hoje já não é isso mais que eu quero, né? Antes eu era louca para morar fora, eu tinha verdadeira paixão por morar fora. E depois que eu conheci a Cristo, vieram N situações, N oportunidades para que eu fosse morar fora, mas eram coisas que não estavam vinculadas aos planos de Deus para minha vida. E ali eu tive que falar, não, agora não é o momento, não é a hora, e esse sonho já não é mais tão sonho, já não é uma coisa que eu almejo tanto como eu almejo em fazer a obra, em servir a Deus, né? E embora eu não morei fora, o Senhor me proporcionou N situações onde eu pude conhecer alguns lugares, algumas partes do mundo que eu queria. E olha que maravilhoso! Eu não precisei abrir mão daquilo que eu queria fazer com Deus, que eu queria exercer no reino de Deus. Mas ele não fez com que esse sonho, de uma certa forma, se concretizasse. Então é lindo a forma que Deus trabalha e a forma que ele vincula os sonhos, os propósitos dele na nossa vida, né? O grande segredo é você se permitir viver os sonhos de Deus, né? O segundo ponto que eu queria falar com os irmãos está em Mateus 6,33, que fala muito a respeito disso. As pessoas, quando elas conhecem a Jesus, ou elas criam uma certa expectativa naquilo que Jesus pode dar, naquela falsa teologia da prosperidade, elas acham que adorar a Deus está vinculada a bens materiais, às coisas materiais, e não é nada. O reino de Deus está longe de ser isso, né? Ele está muito longe. Os sonhos de Deus para as nossas vidas está longe de ser algo material, algo que vai fazer bem só para mim. Ele pode sim me dar, claro que pode, né? Mas eu não posso abrir mão de cumprir, obedecer o que ele tem de principal para minha vida, que é o reino dele, né? Em Mateus 6,33, ele fala muito isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se eu me coloco à disposição de Deus, se eu me coloco à disposição de fazer aquilo que ele tem de prioridade para minha vida,
automaticamente ele há de acrescentar aquilo que eu preciso. Eu preciso identificar que ponto da minha vida com Deus, no meu relacionamento com Deus, eu estou. O que eu estou buscando mais? O que eu estou pedindo mais? Eu estou pedindo para Deus aquilo que faz bem para mim, para minha família, ou estou pedindo para Deus para que algo que eu queira, algo que Ele queira para minha vida se concretize? Né? É tão difícil as pessoas entenderem esse ponto, e eu vejo que as pessoas elas ficam dando volta de uma forma, porque tem dificuldade de entender que os planos de Deus eles vão além das coisas materiais. Os sonhos de Deus para nossas vidas vai muito além do que uma conta gorda, do que uma viagem legal ou do que um carro do ano. Os sonhos de Deus a gente não consegue mensurar, nós não conseguimos ter a dimensão da importância e de quão grande eles são para as nossas vidas. E aí nós ficamos dando volta, nós ficamos cobrando de Deus algo que nós não temos condições ainda de receber. Eu tive que ter toda uma estrutura, eu tive que aprender, eu tive que ser discipulada, eu tive que firmar os meus pés na rocha, para que quando as coisas começassem a acontecer, eu tivesse a certeza de que isso não ia me afastar da presença de Deus. Porque muitas das vezes, isso eu falo, amados, por conhecimento de causa, na minha caminhada, quantas vezes eu vi as pessoas, elas vão para a igreja, oram, Deus vai lá e abençoa, e elas somem. Porque, na verdade, não estavam buscando os sonhos de Deus para a vida delas, estavam buscando o que elas queriam. E aí vai lá fora, acontece tudo o que tem que acontecer, e depois elas voltam com uma experiência de vida diferente, com uma oportunidade, quando voltam com uma oportunidade de vida diferente. Né? E graças a Deus eu aprendi, né, no meu momento de discipulado, que eu acho lindo, hoje nós estamos sendo discipulados pelos pastores, e é maravilhoso, cada aula a gente aprende um pouco mais, agora teve aula de testemunho, foi maravilhosa. Então, toda vez, para você ter relacionamento com Deus, para que os seus sonhos estejam vinculados ao reino de Deus, você tem que aprender quem é o Deus que você serve. Você tem que aprender e entender quais são os sonhos dele para a sua vida. O que é prioridade dele para a tua vida. E nem sempre a gente quer seguir essa ordem, porque nós queremos colocar aquilo que nós almejamos dentro do nosso coração como pessoa à frente daquilo que Deus ele quer para nós. E aí não dá certo, amados. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Né? Porque se não tiver vinculado aos planos dele, ou se isso vai fazer mal para a gente lá na frente, se isso vai nos afastar da presença de Deus, é muito difícil que ele se concretize. No início da minha conversão, teve situações, porque eu comecei a entender que se eu tinha demais, aquilo me afastava da presença de Deus. Eu tive que chegar para Deus e falar assim, olha, Senhor, dá uma segurada, porque eu sei que melhor é a tua presença na minha vida, melhor é eu ter comunhão, relacionamento contigo, do que eu ser chamada para fazer cruzeiros, do que eu ser chamada para fazer viagem, do que eu ter dinheiro, muita grana na minha conta bancária, porque eu não tinha maturidade para administrar a minha vida espiritual com a minha vida financeira. Então eu tive que aprender a administrar a minha vida espiritual com Deus primeiro, e eu tive que ter a consciência disso. E é difícil, amados. É difícil. É difícil. Como é difícil? Você abrir mão, você falar assim, não, Deus, eu não quero agora. Dá uma segurada aí que não libera tudo que você tem que liberar para a minha vida, não, porque eu não estou preparada. Geralmente as pessoas falam o inverso, fazem o inverso. É difícil você reconhecer que a tua fraqueza está naquilo. Né? E por isso que às vezes as pessoas elas se distanciam tanto quando elas conquistam algo da presença do Senhor. E o principal sonho de Deus para nossas vidas é que nós permaneçamos na presença e firme com Ele. Isso vai além de qualquer coisa, vai além de qualquer desejo, de qualquer bem material que você possa querer ter. Relacionamento com Deus é a base para que tudo na tua vida aconteça. Pelo menos para mim é assim. Meu relacionamento com Deus ele é a base para que tudo que eu queira, tudo que eu precise aconteça. Se eu não tenho relacionamento com Deus, eu não estou preparada para ter ou para viver os sonhos que Ele tem para minha vida. Incrível isso, né? É muito forte, não é?
Eu acho. E ele falou muito comigo a respeito disso, porque ele veio trazendo todas as situações aonde eu me dei a chance de viver os sonhos dele, e ele, na sua maravilhosa graça, na sua magnitude, no seu amor incondicional que ele tem pela minha vida, fazer efetuar aquilo que para mim não era prioridade, mas que eu ia gostar de ter. E é muito lindo você ver Deus trabalhando nesse aspecto na tua vida, cuidando de detalhes. Cuidando de detalhes, né? E é impressionante. Desde você sentir vontade de comer uma comida e a comida vir nas suas mãos, há uma coisa maior, né? Você abrir um negócio, você comprar uma casa, você ter um carro. Não que isso não seja necessário, amados, porque é necessário, nós precisamos disso. Mas isso não pode ser prioridade entre nós e Deus. Isso não pode intervir o nosso relacionamento com Deus. Amém? Eu não sei se eu tô falando muito rápido. Boa tarde, Carlinha, Tânia, Graça, Paz. Paz. Ai, agora tá voltando todo mundo. Eu comecei a falar e não vi quem tava entrando. Olha que doideira. Pastor Railton, relacionamento com Deus é bom demais. É tudo de bom. Porque você passa a ter uma intimidade, as coisas passam a acontecer de uma tal forma que você consegue contemplar a grandeza e o cuidado de Deus na sua vida. Você percebe como que ele ele é tão maravilhoso, ele é tão absurdamente lindo, que ele faz com que tudo colabore para a tua vida e para os planos dele, desde que você esteja totalmente vinculado naquilo que ele tem para a tua vida. É você realmente renunciar, como a pastora Patrícia Aranda falou. Quando nós renunciamos a nossa vontade para viver a vontade de Cristo, é incrível o que ele faz. Eu pude testemunhar, eu posso dar N testemunhos, né? Como agora há pouco que eu falei, antes de conhecer a Cristo, eu tinha uma vontade enorme de morar para fora. Morar lá fora, ir para outro país e bancar a morada lá. Quando eu conheci a Cristo, essa vontade, ela inverteu. Né? Eu aprendi a amar a Deus acima de todos e qualquer sonho que eu tivesse. Eu tive que renunciar. Depois que eu conheci a Cristo, eu renunciei por diversas vezes morar lá fora, porque isso já não fazia mais parte do meu sonho, dos sonhos que Deus ele tinha para minha vida. E amados, é lindo o que ele fez depois disso. Quando você renuncia aquilo que a tua carne deseja para viver o melhor, o espiritual, aquilo que Deus ele almeja para você, as coisas elas acontecem de uma forma perfeita, perfeita. E ele alinha, ele vai alinhando tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que ele vai alinhando todas as vontades dele para a tua vida com aquilo que você quer. Porque você já mostrou para ele que aquilo não é prioridade na tua vida. Aquilo não é essencial, né? Não é essencial para você. O essencial mesmo é você ter o relacionamento com ele. É você viver o que você tem hoje, você saber que é feliz e que é isso que você precisa. E quando nós entendemos isso e nós passamos a praticar isso como rotina nas nossas vidas, as coisas elas acontecem de uma forma perfeita. Oi, Eliane, sua linda, tudo bem? A paz. Lindo, não é, Carlinha? Bom é que às vezes nem achamos que conseguimos renunciar a tantas coisas, mas conseguimos. É impressionante e surpreendente. É impressionante. A forma como ele opera na nossa vida, toda vez que nós renunciamos a algo, aonde os planos dele são muito melhores, é incrível o que ele transforma, como ele faz as coisas acontecerem. E para finalizar, eu gostaria que vocês abrissem Isaías 55, também uma passagem bastante conhecida, 55 a partir do 8. Vamos lá? 55:8. A palavra do Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É lindo,
Quando nós nos permitimos viver isso, entender que tudo que ele tem para a nossa vida é muito melhor do que aquilo que nós pensamos em alcançar, não fica tão difícil você abrir mão. Porque é você confiar 100% naquele que está do teu lado. É você confiar 100% naquele que não dorme, naquele que vigia de noite a teu favor, naquele que é o teu advogado, que é o teu pai consolador, que é aquele que está do teu lado. É aquele que conhece você mais do que você mesmo. Quando você passa a viver isso, quando você passa a entender que os caminhos deles são mais altos do que os seus caminhos, e que os pensamentos deles são mais altos do que os seus pensamentos, é você entender, ó, Deus está aqui. Os meus sonhos hoje, eu quero que os meus sonhos hoje sejam os seus sonhos. É você falar, hoje eu quero que o que acontecer comigo esteja totalmente ligado entre o meu coração e o seu, Pai. E aí não tem como dar errado. Não tem como ter frustração. Nós nos frustrarmos. O ser humano se frustra quando ele quer colocar, ele quer entregar para Deus e achar que Deus tem a obrigação de executar aquilo porque nós queremos. Deus não tem a obrigação, ele pode, mas ele não tem a obrigação de executar nada. O sacrifício maior ele já fez, que foi dar o seu filho a favor de nós, a favor da graça que nós recebemos hoje. Então, quando ele fala aqui que os pensamentos dele são muito mais altos do que os meus pensamentos, ele fala, olha, deixa tudo na minha mão. Coloca em mim, porque não tem como dar errado. Porque eu sei o que é bom para você. Eu não consigo contemplar o meu amanhã, mas ele consegue contemplar o meu amanhã, o meu depois de amanhã. E se eu não confiar nele, em quem que eu vou confiar, amados? Se ele tem o poder de tudo. Se o poder está nas mãos dele, se o poder de tudo está nas mãos dele, como que eu, uma mera mortal, vou querer ter o controle de uma coisa que eu não sei nem como que vai ser a minha vida daqui 2 minutos, daqui 10 minutos, daqui 1 hora. Mas ele sabe. Tem segurança maior do que essa? É difícil, não é fácil. É difícil você entregar realmente o barco, entregar os seus sonhos na mão de Deus. É difícil quando você quer controlar a tua vida. Mas quando você quer que o Deus ele mostre, você quer viver os sonhos dele para a tua vida, isso não é tão difícil assim. Isso se torna simples. E é incrível que isso passa a ser a tua história, porque as pessoas passam a ver como as coisas acontecem com você de uma forma tão perfeita, numa sintonia tão perfeita, que todos aqueles que fazem parte da tua vida, ainda que não pratiquem da mesma fé, ainda que não estejam praticando no mesmo evangelho, na mesma igreja, vão perguntar, o que ela tem? Por que tudo acontece assim? Por que tudo é mais fácil? Mais fácil entre aspas, porque vai ver se a pessoa quer renunciar. Mas por que tudo é mais fácil? Por que tudo acontece com ela? Porque não é, eu não vivo os meus sonhos, amados. Lá, quando eu aceitei a Jesus, quando eu desci as águas, eu pedi para que ele me capacitasse para viver a palavra dele, para viver a vontade dele. Tropecei algumas vezes, até hoje, às vezes mas na certeza de que renunciar o que ele tem para minha vida, jamais. E essa é a diferença. E é isso que, se você exercita, as coisas acontecem de uma forma supernatural. Amém? Deus é maravilhoso. Que Deus que os seus sonhos possam estar vinculados nos sonhos de Deus, no coração de Deus, e possa vir a realizar grandes coisas na vida de vocês. Né? O meu ministério, assim, foi uma coisa que... E as coisas foram acontecendo de uma forma tão linda, tão perfeita. Eu agradeço tanto a Deus por ter tido a oportunidade de pregar a palavra dele, de falar do amor dele, das pessoas enxergarem na minha vida algo bom para a vida delas. Não tem coisa mais gostosa do que isso, amados. Não tem sonho mais gostoso de viver do que esse sonho. E eu profetizo na vida de vocês que vocês possam viver cada dia mais os sonhos de Deus para a vida de vocês, porque é maravilhoso. Eu sou extremamente grata a Deus por todos os sonhos que foram deles antes de ser meu, e graças a Deus, hoje eu posso dar como testemunho N situações que Deus proporcionou na minha vida.
vinculadas ao caminho que ele tinha para mim, que era muito mais alto do que aquilo que eu achava que um dia eu, como mera mortal, fosse conseguir concretizar. Amém? Louvado seja Deus por todos os sonhos de todos aqueles que estão aqui ouvindo essa palavra hoje. Porque a gente não pode parar de sonhar, não é verdade? Tem coisa mais gostosa que sonhar? É muito bom sonhar. E quando esse sonho está vinculado com a obra de Deus, então é mais perfeito ainda. Amém? Vamos orar? Curve a tua cabeça, vamos orar. Eu quero orar para que essa palavra ela se cumpra na vida de todos vocês. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por este momento de oração, por este momento de palavra, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que os seus sonhos são muito maiores do que os nossos sonhos, os seus planos são muito mais perfeitos do que os nossos sonhos, do que os nossos planos. Senhor, nós nos colocamos aqui esta tarde, Papai, à disposição para que os seus sonhos sejam realizados sobre as nossas vidas, que os nossos sonhos estejam, Senhor, totalmente ligados e vinculados aos teus sonhos, Papai. Que não venhamos a almejar aquilo que não irá contribuir para o teu reino ou para a glória do teu nome, mas que possamos buscar e sonhar mais, Pai, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Muito bom falar com vocês, muito bom mais uma vez poder falar da palavra de Deus para vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. A Moniquete falou aqui. Recebi uma mensagem de uma senhora querendo ir à igreja. Aí, que bênção. Glória a Deus, é o sonho de Deus. Tá vendo? Quando nós somos canais de bênção para as pessoas, e é isso que é gostoso. Eu acho que isso não tem compensa, não tem coisa melhor da gente viver. É uma pessoa que não está bem saber que pode buscar na gente força para ir buscar a palavra, buscar a face do Senhor, para sair daquela situação que ela está passando. Não tem coisa mais gostosa que isso, amados, amém? Vou me despedir de vocês agora, que passou um pouquinho do tempo. Eu espero que essa palavra gere frutos no coração de vocês e que vocês possam sonhar, mas que seus sonhos estejam totalmente vinculados ao sonho de Deus para a vida de vocês, amém? Amo cada um. Beijo para vocês. Beijo para vocês. Deixa eu ver quem tá aqui. Edivânia, paz do Senhor. Maria Emília, paz, amada, Vicky, Vera, sua linda, pastora Carol, Dani, meu irmãozinho Dani, a paz, Carlinha, a dor de cabeça passou, Carla? Intercedendo pela tua vida sempre, você sabe, né? Tamo junto, até a volta de Cristo. Pastora Patrícia Aranda, pastor Railton, ai, que lindos, Rosana, Tânia, que bom ter vocês aqui nesse momento de palavra, amei. Aqui a Edilene, a Elaine, sua linda, Moniquete, Edilene, ai, meus amores, adoro todas. A Bianca, amo muito, amo muito. A paz, irmãos, Deus abençoe a todos, fiquem com Jesus, um restinho de semana abençoado e que os sonhos de vocês estejam sempre vinculados aos sonhos de Deus. Amém? Fiquem com Jesus. Tchau!